Bem, pessoal, o que sabemos é uma pergunta que se repete muito, né, no longo prazo da vacina, né? Normalmente quem pergunta isso fica na seguinte dúvida, né? Fala assim, Júlio, a vacina foi feita há poucos meses e a gente está vacinando em massa na população e ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro, né? Parece ter uma lógica essa dúvida, porque, por exemplo, da ideia que você só sabe a consequência de uma coisa depois que aquele tempo chega, né? E de um modo geral, o que dá maior segurança para a gente é justamente, vamos supor, qual o risco da vacina em 6 meses, em um ano. Já está chegando esse período agora, né? De 6 meses já passou. Então a gente não viu grandes riscos em grandes complicações. E aí dá uma ideia das pessoas, o que vazou muitas fake news dizendo isso, dizendo que vai acontecer uma grande catástrofe daqui a alguns anos, né? E eu fiz uns 2 vídeos explicando isso, só que a pergunta que as pessoas fazem, eu acho que há uma dificuldade de entender o seguinte aspecto. Tudo que a gente fala de consequência a longo prazo, a lógica disso é justamente ter uma base, ter algum fundamento. Não dá para você fazer qualquer tipo de proposta ou questionamento aleatória. Por exemplo, qualquer droga que é desenvolvida ou qualquer produto, você só vai saber a consequência dele no longo prazo se quando chega aquele longo prazo, né? A certeza absoluta. Mas de um modo geral é aventado um monte de hipóteses, né? Porque senão a gente não quer inventar nenhum remédio novo. Porque aí vocês falam, ah não, mas essas vacinas antigas, elas ficavam muitos anos antes de teste, antes de passar para a maioria da população. Realmente, isso é verdade, né? É a vacina mais rápida do que a gente vê, né? Mas de um modo geral, o pesquisador, nem o cientista, não fica esperando aqueles anos para dizer agora essa vacina é eficaz. O que acontece é mais o processo burocrático. Não é porque tem que esperar 5 anos alguém testando a vacina ou usando aquela vacina para dizer que essa vacina funciona. O que acontece normalmente é que tem todo um processo de elaboração, de pegar verbas, de desenvolver, de colher os dados, de montar o planejamento da pesquisa. E não é que são 5 anos esperando uma pessoa estar vacinada há 5 anos para dizer que aquela vacina funciona. Então, a informação de que a vacina foi mais rápida é verdade. A informação que não tem pessoas com anos tomando ela, fato é verdade, que nas outras aconteciam. Mas não é pelo motivo que as pessoas costumam dizer aqui nos comentários. Dizer assim, ah, as outras vacinas esperavam. Não se esperava 5 anos de uma vacina ou 10 anos de uma vacina para dizer, ah, agora sim eu mostro que ela é segura, né? E de um modo geral, as grandes preocupações que a gente tem com qualquer tipo de droga ou de vacina que é desenvolvida, elas têm uma plausibilidade. Vou dar exemplo, você pergunta assim, Júlio, tem preocupação no longo prazo? Tem. Por exemplo, quanto tempo demora a imunidade? Isso tem uma plausibilidade, né? Que esse anticorpo é duradouro, não é? Qual mutação o vírus vai ter? Essa mutação, essa vacina vai cobrir? Plausível. Uma pergunta dessa que alguém faça faz todo sentido, né? Isso a gente não sabe. A vacina vai ser todo ano? Depende também dessa imunidade. Então tem um monte de dúvidas que elas são reais, mas as dúvidas que mais preocupam quem não está tomando a vacina ou quem bota aqui no comentário é justamente um cenário apocalíptico sem base, sem plausibilidade, sem lógica, vamos dizer assim, sem fazer sentido, entendeu? Então, assim, esse que eu acredito que é o grande problema que eu vejo aqui nas dúvidas de vocês quando fala desse problema do futuro. Um monte de perguntas a gente ainda tem, fato, a ciência e a medicina, ainda mais numa catástrofe que aconteceu do coronavírus, a gente não tem muitas respostas. Vocês viram os próprios debatedores sobre o tema, pesquisadores debatendo sobre qual a melhor droga, isso aconteceu, isso foi real, né? Qual a melhor medida, né? Foi real, precisa ou não precisa de máscara. Eu trabalho em hospital, ficou um tempo, né? Vamos esperar, vamos usar, depois vamos só usar em 95. Então, essa dúvida, essa foi real, isso aconteceu em todos os lugares, né? Mas algumas dúvidas que colocam como grande problemática, ela não é dúvida real. Vão acontecer efeitos colaterais raros que a gente não sabia? Vão acontecer. Da Pfizer está no debate aí da miocardite, a pericardite, né? Milhões de pessoas vacinadas, os Estados Unidos, Israel, pegaram dezenas de casos, questionaram se tem relação, né? Além das outras coisas, né? A trombose com a vacina da AstraZeneca e da Johnson encontraram, de milhões de pessoas vacinadas, a cada 250 mil mais ou menos encontraram casos. Foi um problema real? Foi. Foi uma novidade? Foi. Então problemas pontuais vão existir, né? O fato de extermínio, de controle populacional realmente não tem plausibilidade. Entendeu? Vocês disserem que vai ter uma causa rara, pode acontecer uma coisa, ninguém vai negar que isso é impossível de acontecer vacinando milhões de pessoas. Mas a lógica, a grande teoria conspiratória que é para exterminar a humanidade, realmente essa não tem como debater porque não tem lógica nem explicação que dão sobre o que vai acontecer. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.